Fala pessoal, beleza? Seguinte, hoje eu quero conversar com vocês a respeito da liberdade, tá? Então quero estar aqui esclarecendo para vocês o que é a liberdade, o que é ser livre, tá bom? Então por que é importante, né? Primeiramente, por que é importante, por que é fundamental, essencial você entender o que é a liberdade? Bom, cara, se você tá viciado em maconha, né? Você tá preso num vício, você perdeu a tua capacidade de exercer a tua liberdade. Você não se sente mais livre, né? Se eu te perguntar, você quer ser livre? Você vai me dizer o quê? Eu quero ser livre, Bruno. Por favor, me ajuda a ser livre. O que eu faço para ser livre? Bom, primeira coisa que você tem que fazer para ser livre, né? Nem fazer, é entender, né? É entender o que é liberdade, né? Porque como é que você vai alcançar a liberdade sem saber o que significa liberdade, né? Como é que você vai ser livre sem saber o que significa ser livre, cara, né? É quase que, né, impossível, não é impossível, mas é muito difícil, né? Então, assim, eu tô aqui justamente para te ajudar a entender o que é liberdade, né? Né, que lugar é esse chamado liberdade, né? Você quer ir para um lugar que você não sabe que lugar é esse. Como é que você vai fazer isso, né? Então, para você estar podendo caminhar um caminho que te leve ao destino, que é a liberdade, né? Você precisa estar conhecendo esse lugar primeiro, você precisa estar, né, entendendo o que é a liberdade para você poder caminhar naquela direção ali, beleza? Então, seja muito bem-vindo ao canal NoBack, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. E a primeira coisa que eu quero te dizer aqui nesse vídeo, cara, né, pode assustar algumas pessoas, eu sei, tá? Mas eu já te digo aqui de antemão para ter calma, não chegar a conclusões precipitadas aí, tá bom? Primeiro você ouve, primeiro você entende o que eu quero dizer, depois você conclui qualquer coisa, tá bom? Então é o seguinte, né? Primeira coisa aqui, você não tem o direito de ser livre. Vou repetir. Você não tem o direito de ser livre. Se você tá aí impactado, assustado, tá achando que é um absurdo eu pronunciar essas palavras, né? Provavelmente você não tem muita noção do que é direito, em que consiste, né, ter direito de algo, né? E também você não tem muita noção do que é liberdade, tá bom? Então fica calmo aí, fica tranquilo que eu vou te explicar por que você não tem direito de ser livre e você vai concordar comigo no final do vídeo, você vai, né, acabar dizendo assim, realmente, eu não tenho direito de ser livre, e isso não é problema nenhum, não tem problema nenhum você não ter esse direito, tá bom? É isso que eu quero que você entenda aqui já desde já. Então é o seguinte, primeiro vamos falar aqui do direito, tá bom? Vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo aqui que fica muito claro, tá bom? Fica muito claro. Quando a gente fala assim, as crianças têm o direito de ser, né, de serem alimentadas. As crianças têm o direito de serem alimentadas. O que isso quer dizer? Qual é a verdade que está subentendida nesta frase? Bom, isso quer dizer que existe alguém que tem o dever de alimentar as crianças. Quem? Nesse caso, os pais, né? Lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 22, né, ele trata disso, né? Eu dei uma pesquisada sem querer, achei isso aqui, achei que era interessante trazer para vocês, ó. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Então perceba, para as crianças terem o direito de serem alimentadas, o que precisa acontecer? Do outro lado, né, tem que existir alguém com o dever de alimentar essas crianças. Se as crianças têm o direito de ser alimentadas, mas ninguém tem o dever de alimentar elas, o que vai acontecer com as crianças? As crianças não vão ser alimentadas, tá certo? É isso que acontece. Então, não existe direito sem dever. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que entender nesse vídeo aqui para você conseguir entender aí, né, por que você não tem direito de ser livre. A gente vai chegar lá, calma. Mas, vamos aqui para um outro exemplo, então. Vamos pegar aqui, por exemplo, Por exemplo, né, a expressão da tua opinião. Você tem o direito de expressar a tua opinião, correto? Correto. O que isso significa? Né? Significa que alguém tem o dever, né, de garantir que você possa exercer esse direito. Perceba, nesse caso é o Estado, né? No caso anterior aqui das crianças, eram os pais que tinham o dever de alimentar as crianças. Nesse caso aqui, no direito que você tem de expressar a tua opinião, o Estado que tem o dever de garantir que você possa expressá-la, né? Se alguém, em algum momento, por algum motivo, censura a tua voz, o que você vai fazer? Você vai recorrer ao Estado
que tem o dever de garantir que você possa exercer esse direito. E aí o Estado ele vai fazer alguma coisa, né, para impedir essa censura. É assim que funciona, entendeu? Então, um outro exemplo, para ficar ainda mais claro para você. Você tem o direito de ir e vir, certo? Certo. Então, o que isso significa? Se alguém, em algum momento, né, te impedir de se locomover, o que você vai fazer? Você vai ir até o Estado e você vai dizer aqui, tem essa pessoa que está impedindo o meu direito de ir e vir. O Estado ele tem o dever de garantir o seu direito. Perceba, se você tem o direito de ir e vir, mas alguém, né, se por acaso alguém impede, né, o teu direito, esse teu direito, e aí você não tem ninguém a quem recorrer, meu amigo, você não tem o direito. Você não tem direito, você só tem direito porque existe do outro lado alguém que tem o dever. Entende isso de uma vez por todas. Um direito, ele pressupõe um dever, tá? E aí que a gente entra, então, né, na questão da liberdade. Por que não existe direito à liberdade? Apesar de, na Constituição Federal, no artigo 5º, está lá, né, expresso que nós temos o direito à liberdade, privacidade, vida, etc, etc. Por que, né? O que acontece? Essa liberdade que a Constituição trata é uma liberdade muito genérica. Ela não está falando da liberdade que eu estou falando aqui nesse vídeo. Obviamente, que eu estou falando da liberdade da tua alma, né? Da liberdade de você fazer realmente aquilo que você quer fazer e você ser capaz de dizer sim para aquilo que você quer e não para aquilo que você não quer. E essa que é a liberdade aqui, né, que eu estou falando. Eu ainda vou entrar aqui num conceito de liberdade para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Já fiz um vídeo também aqui no canal só falando sobre a liberdade, a verdadeira liberdade. Vou deixar aqui em cima também para você assistir lá, para você entender mais. É um vídeo complementar, tá? A esse aqui. Na verdade, esse aqui é um vídeo complementar àquele, né? Então, a Constituição, ela trata a liberdade de uma forma muito genérica. Se você parar para perceber, você não sabe exatamente que liberdade é essa que a Constituição está te garantindo. É a liberdade de ir e vir, é a liberdade de expressão, é esse tipo de liberdade. Agora, a liberdade da tua alma, meu amigo, é você com você mesmo. É tu contigo. Porque, assim, para né, entender a coisa. Quando a gente fala assim, você... Vamos supor que você, né, que a gente fale assim, você tem o direito à liberdade. O que isso significaria? Significaria que alguém tem o dever de garantir que você possa exercer a tua liberdade. Agora, a liberdade da tua alma, como? Se você quiser se viciar, como é o caso, né? Se você quiser ficar preso num vício, numa droga, seja uma droga legal, seja uma droga ilegal, ou seja nem droga. Vamos supor que você, né, quiser ali, não quiser, né, mas vamos supor que você fique viciado numa comida, num alimento, né? Uma compulsão alimentar ali. Meu amigo, quem é que vai garantir a tua liberdade? Se você está ali preso num vício, né, pela comida, pela maconha, quem que garante? Quem é o outro lado, né, que tem o dever de te tirar daquela situação? A quem você vai recorrer falando aqui, Estado, ó, estou viciado, né, em comida, ou estou viciado em maconha? Você deve me tirar dessa situação porque que eu tenho direito à minha liberdade. Eu tenho direito à minha liberdade, Estado. Cadê? Cadê você que não, né? Não existe isso, percebe? Então, assim, por que você não tem o direito à liberdade? Porque não existe ninguém que tenha esse dever para com você. Ninguém tem o dever de garantir que você exerça a tua liberdade. Não tem. Então, né, eu acho que vocês conseguiram entender. Mas então, assim, o que é, então, a liberdade? Essa que é a questão. Bom, se eu não tenho direito à liberdade, entendi. Então, o que significa a liberdade? Agora a gente vai entrar aqui, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre a verdadeira liberdade, né? Falando lá sobre a relação que existe entre a liberdade e a responsabilidade, enfim. Vou deixar aqui o link, né? Já falei. Mas aqui nesse vídeo eu quero trazer um conceito que eu também já trouxe aqui no canal, num dos primeiros vídeos, mas eu vou estar aqui trazendo um outro trecho também complementar do livro do Julius Payot, que se chama A Educação da Vontade, tá bom? E o trecho diz o seguinte, presta muita atenção, cara, vocês vão, né, tatuar essa frase aqui na testa, na boa, porque vocês têm que entender o que é liberdade, cara. Você quer chegar na liberdade, você quer ser livre, mas você não sabe que porra é essa, então, porra, cara, entende de uma vez por todas. A liberdade não é um direito, mas vamos lá, vamos devagar. Seguinte, ó, o trecho do livro ele diz o seguinte, somos livres somente se soubermos conquistar nossa liberdade com muita
luta. Percebe? A primeira coisa aqui, ó. Somos livres somente se soubermos conquistar nossa liberdade com muita luta. A gente vai ver, opa, realmente faz sentido. O direito você não tem que conquistar, meu amigo. A criança, ela já nasce, né, com o direito de ser alimentada. Ela não tem que conquistar nada. Você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de expressar a sua opinião. Você conquistou isso? Você não conquistou isso, cara. Você já nasceu já com isso, né? Então, opa, já tem uma diferença grande aí, né, entre direito e a liberdade. Não tem, né? Não tem muita relação. Então, vamos lá. A liberdade deve ser conquistada com muita luta e incessantemente preservada. Veja bem, não basta você conquistar a liberdade. Você tem que incessantemente preservá-la. Então, vamos seguir. Somente é livre quem merece ser livre. Eu te pergunto, meu amigo, você está merecendo a liberdade? Somente é livre quem merece ser livre. Mas, vamos chegar lá. Aqui que é a questão, cara. O que é liberdade? Presta atenção para agora, né? Que agora que você vai entender. A liberdade não é nem um direito, nem um fato. Ela é uma recompensa, a mais alta recompensa, a mais fecunda infelicidade. Então, cara, é isso que você tem que entender. A liberdade, ela não é um direito. O que é a liberdade? Então, ela é uma recompensa. Uma recompensa de quê? Das tuas ações, meu amigo. Você age numa direção e você conquista a liberdade. Aí você tem que preservar ela, você tem que conquistar ela diariamente. Preservar nada mais é do que o quê? Você continuar conquistando. É isso que é preservar, né? Então assim, cara, entenda isso, né? Entenda essa diferença. O direito, cara, ele já vem com você. A liberdade não. A liberdade, ela só vai chegar até você se você merecer, se você conquistar. Ninguém nasce livre, entendeu? Então, ele continua. E aos que não a conquistarem, os que não conquistarem a liberdade, serão recusadas todas as alegrias profundas e duráveis da vida. Veja bem que pesado, que profundo isso aqui. Serão recusadas todas as alegrias profundas e duráveis da vida. Caso você, né, não conquiste a liberdade, é isso que vai acontecer com você. Talvez você já esteja experimentando isso, né? E ele segue. É claro que entendemos por liberdade a posse de si mesmo. Veja bem. O domínio que tem em nós os nobres sentimentos e as ideias morais sobre os impulsos da animalidade. Cara, essa daqui, para mim, é a definição de liberdade, entendeu? Tudo isso daqui junto te diz o que é liberdade, né? Então, cara, perceba. O domínio que tem em nós os nobres sentimentos e as ideias morais sobre os impulsos da animalidade, meu amigo. Se você tem um desejo, se você tem um impulso, você tem um negocinho dentro de você, eu tô com vontade de fumar maconha, você cede, você tá vivendo igual um animal, entendeu? Isso é viver igual um animal. A tua parte mais elevada, humana, a tua alma, não tá em jogo ali, né? Não tá em jogo, você tá perdendo, você tá anulando isso, entendeu? Então, cara, a liberdade é uma recompensa, é isso que você tem que entender. E para você ser livre, você tem que merecer ser livre. Então, se você quiser diariamente, né, plantar um vício na tua vida, meu amigo, você vai colher um vício na tua vida. Então, eu te pergunto, o que você está merecendo? Seja muito sincero, né? Talvez você não esteja merecendo a liberdade, é o mais provável mesmo. Então, começa a fazer. Como é que você pode começar a fazer alguma coisa para merecer a liberdade, meu amigo? Como é que você pode começar a realmente merecer a liberdade? Bom, plantando a liberdade, cara, fazendo alguma coisa a respeito, agindo nessa direção. Meu amigo, se você plantar a liberdade diariamente, o que vai acontecer? Você vai colher liberdade, cara. Não tem como. Você colhe o que você planta. Tá entendendo? Então, merecer nada mais é do que o quê? Uma colheita, né? Você quer, plantar batata e colher chuchu? Ou melhor dizendo, você quer plantar chuchu e colher batata, né? Você quer plantar uma coisa ruim, chuchu, né? Não é lá essas coisas, e colher batata, meu amigo. Não tem como você plantar uma coisa ruim e colher uma coisa boa, cara. Então começa a perceber e fala, caramba, realmente essa merda aqui
que eu tô vivendo eu mereço, né? Eu mereço. Mas eu também sei que eu posso merecer mais. Eu quero merecer mais do que isso. O que eu vou fazer? Eu vou começar a plantar, porra, coisa melhor do que o que eu tô plantando até agora. Começa a mudar as tuas atitudes, cara. Começa a fazer coisas que você nunca fez antes, né? Começa a entender que, meu amigo, você não tem direito de ser livre, você não nasceu livre, você só vai ser livre de fato se você conquistar, se você merecer a liberdade, beleza? Então é isso, acho que depois de ter te explicado tudo isso, você, né, tem que acabar concordando comigo aí, que você não tem o direito de ser livre, não é isso? Então deixa aqui nos comentários se você concorda comigo. Se você discorda, deixa aqui também, argumenta aí, né, que a gente vai estar aí de alguma forma conversando. Mas se você não concorda, eu quero que você realmente me explique por que você não concorda, não é só pra falar eu não concordo não. Beleza? Mas acho que vocês entenderam, né? A gente não tem o direito de ser livre, tá, pessoal? Não é nada específico, não é nada individual, não é nada particular contigo. É uma realidade humana. Eu também não tenho o direito de ser livre, né? E é isso aí. Espero que você tenha entendido, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!